O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um novo inquérito contra o presidente Michel Temer. Desta vez, para investigar se houve corrupção e lavagem de dinheiro na edição de um decreto do setor de portos. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso afirma que os elementos de prova já produzidos são suficientes para autorizar o aprofundamento das investigações em busca da verdade dos fatos e da adequada realização da justiça. A suspeita é de irregularidade na edição de um decreto no setor de portos para beneficiar a empresa Rodrimar, que atua em Santos, no litoral paulista. Na conversa com Temer, o ex-assessor e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures perguntou ao presidente sobre o decreto. Tá bom, presidente? Tudo bem, você bem? Tudo bem. Não, só para lhe fazer uma consulta. Agora, coisa de umas horas atrás, chegou uma informação através lá do senador Wellington que já teria sido assinado o decreto dos portos, não sei se é verdade ou não. Não. Pediu para verificar, Não foi. Mais à frente, na conversa, Temer e Rocha Loures falam do artigo que poderia beneficiar a Rodrimar. Aquela coisa dos 70 anos lá para todo mundo, tá não, isso equacionou. Aí tinha lá uma interpretação dos pré-93 que ainda havia dúvida. Ah, bom, essa daí que eu não sei como ficou, viu? Mas dá uma olhada lá com o Gustavo, com o pessoal lá. O Decreto 9.048 de 2017 veio a ser efetivamente editado pelo presidente e, segundo a Procuradoria-Geral da República, tendo sido contempladas, ao menos em parte, as demandas de Loures em favor da referida empresa. O ministro Barroso destaca que a PGR afirma que, nos diálogos, Loures teria apontado os nomes de Ricardo Conrado Mesquita e Antônio Celso Greco, ambos vinculados à empresa Rodrimar, como intermediários de propinas que seriam pagas ao próprio Loures e ao presidente da República, Michel Temer. De acordo com as investigações feitas a partir da delação da JF, uma das preocupações de Rocha Loures era como receber os repasses de R$500 mil que a JF prometia entregar toda semana. Nas conversas com o executivo da JF, Ricardo Saldi, Loures apresentou duas opções de pessoas para receber o dinheiro. Elas foram identificadas como Edgar Rafael Safidi e Ricardo Conrado Mesquita, conhecido como Xará. Então vamos fazer o seguinte, eu vou verificar com o Edgar se o Edgar tem duas opções, ou o Edgar ou o Xará. No mesmo contexto, afirma a Procuradoria-Geral da República, a suspeita de que João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, proprietário da empresa Argeplan Arquitetura e Engenharia, teria sido intermediário de propinas pagas ao presidente da República. Ricardo Saldi afirma que deu R$1 milhão ao Coronel Lima na campanha de 2014. Esse pagamento seria parte de um suposto acordo feito entre Temer e o empresário Joesley Batista. O executivo da JF, Ricardo Saldi, contou ao Ministério Público como foi esse pagamento. Temer me deu um papelzinho e falou: ó, Ricardo, tem R$1 milhão que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço aqui. Me deu o endereço. Temer falou isso? Temer falou isso. Tá. Na porta do escritório dele, na calçada, só eu e ele na rua. A Praça Pan-Americana. Praça Pan-Americana. Eu peguei e mandei o Floresvaldo lá. Falei: Floresvaldo, vai lá saber o que é isso. E lá funciona uma empresa que já foi investigada na Lava Jato, que é a tal de Argeplan. Barroso afirma que os elementos colhidos revelam que Rocha Loures, homem sabidamente de confiança do presidente Temer, menciona pessoas que poderiam ser intermediárias de repasses ilícitos para o próprio presidente, em troca da edição de ato normativo de específico interesse da Rodrimar. E autorizou abrir inquérito contra Temer, Loures e os executivos da Rodrimar, Ricardo Mesquita e Antônio Greco. Barroso reconheceu que há ônus pessoal e político para Temer ser investigado, mas frisou que este é o preço imposto pelo princípio republicano, um dos fundamentos da Constituição, ao estabelecer a igualdade de todos perante a lei e exigir transparência na atuação dos agentes públicos. Com a abertura da investigação, será iniciada a coleta de provas e depoimentos. Depois, a Procuradoria-Geral da República decide se denuncia o presidente pelos crimes ou se arquiva o caso. Se denunciar, o processo só prossegue com a autorização da Câmara. Serão necessários os votos de 2/3 dos deputados.
Com o novo inquérito, Temer passa a ser alvo de 2 investigações. A outra é sob obstrução de justiça e organização criminosa com base na delação dos executivos da JIF. Um terceiro caso, no qual Temer foi denunciado, está suspenso porque a Câmara rejeitou o prosseguimento do processo. A Rodrimar declarou que nunca recebeu privilégio do poder público em 74 anos de história e que o decreto dos portos atendeu a uma reivindicação de todo o setor. As defesas de Rodrigo Rocha Loures e de Ricardo Conrado Mesquita não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com Edgar Rafael Safdie e com a Argeplan. A defesa do presidente Michel Temer encaminhou um documento agora à noite ao Supremo Tribunal Federal em que afirma que a assinatura do decreto dos portos foi precedida de amplo debate com o setor, que as informações sempre foram públicas e que a Rodrimar não foi beneficiada. A defesa de Temer declarou que o nome do presidente foi mais uma vez envolvido em alegações, aspas, falaciosas e descabidas, fecha aspas, e que as informações do inquérito estão contaminadas por inverdades e distorções maliciosas da realidade. Palavras da nota oficial. Em nota à imprensa, o Palácio do Planalto acrescentou ainda que, ao fim do inquérito, vai ficar provado que não houve nenhuma irregularidade em relação ao decreto dos portos. O inquérito da Polícia Federal sobre o núcleo do PMDB da Câmara dos Deputados já está na Procuradoria-Geral da República. A investigação apresenta detalhes da atuação do grupo, que é tratado como uma organização criminosa, e informações da delação premiada do doleiro Lúcio Funaro. A investigação da Polícia Federal ganha ainda mais importância nesse momento, porque a Procuradoria-Geral da República prepara uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer. A Polícia Federal disse no relatório que o grupo do PMDB da Câmara montou uma estrutura complexa para desviar dinheiro público. Os investigadores desenharam um diagrama para explicar como ela funcionava. A Polícia Federal afirma que as figuras centrais do esquema são o presidente Michel Temer e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Os investigadores dizem que, enquanto Eduardo Cunha fazia parte obscura das tratativas espúrias, negociatas, ameaças e chantagem política, o presidente Michel Temer, como liderança dentro do PMDB, tinha a função de conferir oficialidade aos atos que viabilizam as tratativas acertadas por Eduardo Cunha e os demais participantes, dando aparente legalidade e legitimidade em atos que interessam ao grupo. No entorno estariam os chamados prepostos de Temer, os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, além dos ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves. De acordo com a PF, eles são utilizados por Temer para executar ações sob seu controle e gerenciamento. Por fim, no que a polícia define como segundo escalão, estão o vice-governador de Minas Gerais e ex-ministro da Agricultura, Antônio Andrade, os ex-assessores de Temer na presidência da República, Rodrigo Rocha Loures, Tadeu Filipelli, Sandro Mabel e José Yunes, além do ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto. Em destaque como operador financeiro do esquema, a Polícia Federal coloca Lúcio Funaro. Os investigadores afirmam que estes integrantes do esquema atuam como longamanos, executores de ordens dos integrantes que compõem o núcleo político gerencial, orbitando e executando as decisões tomadas pelo primeiro escalão. A polícia destaca que vários integrantes do grupo são amigos de longa data e subordinados há diversos anos do presidente Michel Temer, sendo o presidente justamente o ponto comum entre essas pessoas. Os investigadores ligam o nome de Temer a um montante que chega a 31 milhões e meio de reais. 30 milhões da Odebrecht, 1 milhão do grupo JIF e aqueles 500 mil reais da mala entregue ao ex-assessor Rodrigo Rocha Loures numa pizzaria em São Paulo durante a ação controlada da PF. A Polícia Federal também cita repasses feitos a pedido de Michel Temer, como 5 milhões e 400 mil reais para a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo. O relatório afirma que os integrantes do grupo cometeram crimes como receber propinas para direcionar concessões de aeroportos, liberar operações de crédito na Caixa Econômica Federal, conseguir atos administrativos no Ministério da Agricultura e incluir emendas em medidas provisórias. Em resumo, o grupo teria cometido diversas vezes os crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro,
fraudes em licitações e evasão de divisas, entre outros. O relatório da Polícia Federal também traz depoimentos do doleiro Lúcio Funaro, operador financeiro do grupo. Ao explicar a atuação do grupo, ele relata benefícios ao presidente Michel Temer. Segundo Funaro, Temer solicitou dinheiro para campanhas, incluindo a dele próprio, vindo de comissões pagas por operações ligadas ao Fundo de Investimentos de FGTS. O delator também diz que o presidente atuou para defender os interesses de grupos privados aliados durante a tramitação da chamada Medida Provisória dos Portos. E conta ter sido informado pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de que o presidente Michel Temer sabia das propinas pagas envolvendo contratos de plataformas da Petrobras. Lúcio Funaro diz também que já encontrou pessoalmente com Temer em 3 oportunidades. Uma na base aérea em São Paulo, onde também estava o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Outra em 2012, durante um comício para as eleições municipais de Uberaba, em Minas Gerais. Este encontro, diz Funaro, incluiu Cunha e o executivo da JF, Ricardo Saldi. E o último encontro teria sido em São Paulo, numa reunião de apoio à candidatura de Gabriel Chalita à prefeitura. O doleiro Lúcio Funaro também fala sobre o pacto de silêncio que fez com o empresário Joesley Batista. O compromisso era não fazer delação premiada em troca de dinheiro, que seria usado para amparar a família dele caso fosse preso. Funaro conta que dias depois de ser alvo de uma operação de busca da Polícia Federal em dezembro de 2015, foi chamado à casa de Joesley. E o empresário ofereceu a ele um contrato de 100 milhões de reais. Funaro aceitou e disse que só resolveu procurar o Ministério Público e se tornar um delator quando teve certeza de que Joesley tinha quebrado esse pacto de silêncio entre eles. Funaro fala que no dia em que ofereceu o dinheiro, Joesley dizia para ele: "Vamos tocando juntos, vamos amarrar as pontas", e que ele entendeu que deveriam combinar versões. Segundo o depoimento, o estado de ânimo de Funaro era constantemente monitorado por Joesley e por integrantes do governo Temer, como Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha. Funaro conta que enviava mensagens a Joesley para que ele ficasse seguro de que ele não delataria o grupo. Um desses recados foi enviado a Joesley dentro de uma caneta. Tudo para tranquilizar Joesley e o advogado do grupo quanto ao compromisso firmado com ele. Funaro também disse no depoimento que, caso os pagamentos acertados fossem suspensos, ele ia estourar Joesley, que o ânimo em delatar também aumentaria significativamente. Contudo, a opção de delação incriminaria não somente Joesley, mas também uma série de pessoas, entre elas Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha e Michel Temer. Nessa época, os advogados de Funaro, que segundo ele eram ligados a integrantes do grupo do PMDB, como o ministro Eliseu Padilha, prometiam que ele iria ser solto logo. Mas um dia, depois de uma audiência em que Funaro não conseguiu a liberdade, ele disse ao advogado: "Fala pro teu chefe, pro Padilha, que eu vou arrebentar com todo mundo." O PMDB declarou que jamais teve qualquer operador e que as doações ditas ilegais foram registradas e aprovadas pelo TSE. A defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou todas as acusações e afirmou que vai prestar os devidos esclarecimentos oportunamente. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que só vai se pronunciar quando e se houver acusação formal contra ele. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, declarou que jamais participou de qualquer grupo para a prática de atos ilícitos, que repudia a suspeita e que vai responder quando tiver acesso ao inquérito. O advogado de Gedel Vieira Lima declarou que o ex-ministro tem sofrido violações seguidas do direito de defesa dele e que, por isso, só vai prestar os esclarecimentos necessários em juízo. A defesa de Henrique Eduardo Alves declarou que ele faz parte do PMDB há mais de 40 anos e não de uma organização criminosa, e que a inocência dele vai ser provada ao longo do processo. O advogado de Rodrigo Rocha Loures declarou que as instituições se contradizem, que estão atribuindo o mesmo fato da JBS ao caso da Rodrimar e que isso demonstra a falta de seriedade nas imputações do Procurador-Geral da República. Sandro Mabel afirmou que não participou de nenhum ato ilícito e que as investigações vão comprovar a inocência dele. A defesa de José Yunes afirmou que ele é advogado há mais de 50 anos, que jamais praticou qualquer irregularidade ou ato ilícito e que vai tomar as providências cabíveis na Justiça sobre qualquer inverdade.
A defesa de Lúcio Funaro declarou que todas as manifestações dele se darão oficialmente quando forem solicitadas pelos órgãos competentes. A Odebrecht afirmou que está colaborando com a justiça no Brasil e nos países em que atua, que já reconheceu seus erros e pediu desculpas públicas e que assinou acordos de leniência com as autoridades de 6 nações. A Caixa declarou que está em contato permanente com as autoridades, prestando colaboração irrestrita com as investigações. A JIF Investimentos afirmou que os colaboradores apresentaram, dentro dos prazos legais, as informações e documentos que complementam os esclarecimentos prestados previamente à Procuradoria e que eles continuam à disposição para cooperar com a Justiça. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que desde que assumiu o cargo em maio do ano passado, o ministério não sofreu qualquer influência política nas decisões que tomou e que o que ocorreu antes da gestão de Blairo deve ser investigado. Gabriel Chalita afirmou que os recursos das campanhas em São Paulo vieram do PMDB nacional, que se responsabilizou pela arrecadação. Ele também declarou que deixou o partido há 2 anos e que nunca teve relação com Lúcio Funaro. O vice-governador de Minas, Antônio Andrade, afirmou que os fatos são absolutamente falsos e que isso vai ser demonstrado efetivamente no âmbito do inquérito. Nós não conseguimos contato com as defesas de Tadeu Filipelli, Fábio Cleto e Joesley Batista. O Palácio do Planalto subiu o tom das críticas aos que fazem acusações ao presidente Michel Temer. A notícia do novo inquérito contra Michel Temer chegou ao Planalto no meio da tarde. Mais cedo, ainda às voltas com o relatório da Polícia Federal indicando organização criminosa envolvendo o grupo de Temer na Câmara, o presidente ficou entre falar ou responder por escrito. Optou por uma nota à imprensa sem citar explicitamente a Polícia Federal, que fez a investigação e é subordinada ao Ministério da Justiça. O Estado Democrático de Direito existe para preservar a integridade do cidadão, para coibir a barbárie da punição sem provas e para evitar toda forma de injustiça. Nas últimas semanas, o Brasil vem assistindo exatamente o contrário. Garantias individuais estão sendo violentadas diuturnamente, sem que haja a mínima reação. Chega-se ao ponto de se tentar condenar pessoas sem sequer ouvi-las. Portanto, sem se concluir investigação, sem se apurar a verdade, sem verificar a existência de provas reais. E, quando há testemunhos, ignora-se toda a coerência de fatos e das histórias narradas por criminosos renitentes e persistentes. Facínoras roubam do país a verdade. Bandidos constroem versões por ouvir dizer, a lhes assegurar a impunidade ou alcançar um perdão, mesmo que parcial, por seus inúmeros crimes. Reputações são destroçadas em conversas embebidas em ações clandestinas. A nota prossegue. Muda-se o passado sob a força de falsos testemunhos. Vazamentos apresentam conclusões que transformam em crimes ações que foram respaldadas em lei. O sistema de contribuição empresarial a campanhas políticas era perfeitamente legal, fiscalizado e sob instrumentos de controle da Justiça Eleitoral. Desvios devem ser condenados, mas não se podem criminalizar aquelas ações corretas, protegidas pelas garantias constitucionais, finaliza a nota. Mas Temer seguiu no esforço de emplacar a agenda positiva. Ele almoçou no Alvorada com empresários e sindicalistas. Já havia dedicado a manhã a eles uma cerimônia de 2 horas com o microfone aberto para quem quisesse discursar. De um lado, o governo destacando números positivos da economia. De outro, o setor produtivo pedindo crescimento e emprego. Até apresentaram propostas como abertura de crédito, redução de juros, mais parcelas do seguro-desemprego, menos burocracia. Foi uma demonstração de apoio num dia negativo para Temer, que os visitantes negaram quando questionados. Nós não viemos aqui partidarizar, nós não viemos aqui criar quaisquer situações ou de apoio ou de crítica. Nós viemos trazer oportunidade para um Brasil maior, um Brasil melhor, um Brasil de emprego. O presidente da Fiesp disse que veio em defesa da economia. Nós não somos polícia, nem justiça, nem Ministério Público. Nós tratamos da parte econômica. A questão de
Justiça, de Polícia e de Ministério Público está sendo tratado por eles e bem tratado. Então não cabe a nós hoje discutirmos isso. Defensor dos números, o ministro da Fazenda nega que o viés de baixa do governo enrolado em denúncias contamine a economia. Não adianta lutar contra os números. Os números mostram que o país está trabalhando, o país está crescendo e as instituições estão funcionando. Isso é que é importante. A onda de más notícias no Planalto segue em viés de alta. Não bastassem o relatório da Polícia Federal e o novo inquérito contra o presidente, os irmãos de Gedel Vieira Lima se encarregaram de aumentar a tensão. Não se conformam com a indiferença de Temer ao seu velho aliado e ex-ministro preso na Papuda. Avisaram que Gedel vai entregar todo mundo. Em discurso aos empresários e, de novo, sem citar nomes, Temer reclamou dos estorvos. Esse diálogo é fundamental para a democracia, até porque irmana, fraterniza as pessoas. E é uma coisa muito importante num país em que cada um quer derrubar o outro, cada um quer derrotar o outro, cada um quer encontrar um caminho para verificar como é que atrapalha o outro. E não conseguem. Não conseguem porque o Brasil não para. A Polícia Federal não quis comentar a nota do Palácio do Planalto. O decreto dos portos foi precedida de amplo debate com o setor, que as informações sempre foram públicas e que a Rodrimar não foi beneficiada. A defesa de Temer declarou que o nome do presidente foi mais uma vez envolvido em alegações, aspas, falaciosas e descabidas, fecha aspas, e que as informações do inquérito estão contaminadas por inverdades e distorções maliciosas da realidade. Palavras da nota oficial. Em nota à imprensa, o Palácio do Planalto acrescentou ainda que, ao fim do inquérito, vai ficar provado que não houve nenhuma irregularidade em relação ao decreto dos portos. O inquérito da Polícia Federal sobre o núcleo do PMDB da Câmara dos Deputados já está na Procuradoria-Geral da República. A investigação apresenta detalhes da atuação do grupo, que é tratado como uma organização criminosa, e informações da delação premiada do doleiro Lúcio Funaro. A investigação da Polícia Federal ganha ainda mais importância nesse momento, porque a Procuradoria-Geral da República prepara uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer. A Polícia Federal disse no relatório que o grupo do PMDB da Câmara montou uma estrutura complexa para desviar dinheiro público. Os investigadores desenharam um diagrama para explicar como ela funcionava. A Polícia Federal afirma que as figuras centrais do esquema são o presidente Michel Temer e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Os investigadores dizem que, enquanto Eduardo Cunha fazia parte obscura das tratativas espúrias, negociatas, ameaças e chantagem política, o presidente Michel Temer, como liderança dentro do PMDB, tinha a função de conferir oficialidade aos atos que viabilizam as tratativas acertadas por Eduardo Cunha e os demais participantes, dando aparente legalidade e legitimidade em atos que interessam ao grupo. No entorno estariam os chamados prepostos de Temer, os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, além dos ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves. De acordo com a PF, eles são utilizados por Temer para executar ações sob seu controle e gerenciamento. Por fim, no que a polícia define como segundo escalão, estão o vice-governador de Minas Gerais e ex-ministro da Agricultura, Antônio Andrade, os ex-assessores de Temer na presidência da República, Rodrigo Rocha Loures, Tadeu Filipelli, Sandro Mabel e José Yunes, além do ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto. Em destaque como operador financeiro do esquema, a Polícia Federal coloca Lúcio Funaro. Os investigadores afirmam que estes integrantes do esquema atuam como longa-manos, executores de ordens dos integrantes que compõem o núcleo político gerencial, orbitando e executando as decisões tomadas pelo primeiro escalão. A polícia... E os executivos da Rodrimar, Ricardo Mesquita e Antônio Greco. Barroso reconheceu que há ônus pessoal e político para Temer ser investigado, mas frisou que este é o preço imposto pelo princípio republicano, um dos fundamentos da Constituição, ao estabelecer a igualdade de todos perante a lei e exigir transparência na atuação dos agentes públicos.
Com a abertura da investigação, será iniciada a coleta de provas e depoimentos. Depois, a Procuradoria-Geral da República decide se denuncia o presidente pelos crimes ou se arquiva o caso. Se denunciar, o processo só prossegue com a autorização da Câmara. Serão necessários os votos de 2/3 dos deputados. Com o novo inquérito, Temer passa a ser alvo de 2 investigações. A outra é sob obstrução de justiça e organização criminosa com base na delação dos executivos da JIF. Um terceiro caso, no qual Temer foi denunciado, está suspenso porque a Câmara rejeitou o prosseguimento do processo. A Rodrimar declarou que nunca recebeu privilégio do poder público em 74 anos de história e que o decreto dos portos atendeu a uma reivindicação de todo o setor. As defesas de Rodrigo Rocha Loures e de Ricardo Conrado Mesquita não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com Edgar Rafael Safdie e com a Argeplan. A defesa do presidente Michel Temer encaminhou um documento agora à noite ao Supremo Tribunal Federal em que afirma que a assinatura do decreto dos portos foi precedida de amplo debate com o setor, que as informações sempre foram públicas e que a Rodrimar não foi beneficiada. A defesa de Temer declarou que o nome do presidente foi mais uma vez envolvido em alegações, aspas, falaciosas e descabidas, fecha aspas, e que as informações do inquérito estão contaminadas por inverdades e distorções maliciosas da realidade. Palavras da nota oficial. Em nota à imprensa, o Palácio do Planalto acrescentou ainda que, ao fim do inquérito, vai ficar provado que não houve nenhuma irregularidade em relação ao decreto dos portos. O inquérito da Polícia Federal sobre o núcleo do PMDB da Câmara dos Deputados já está na Procuradoria-Geral da República. A investigação apresenta detalhes da atuação do grupo, que é tratado como uma organização criminosa, e informações da delação premiada do doleiro Lúcio Funaro. A investigação da Polícia Federal ganha ainda mais importância nesse momento, porque a Procuradoria-Geral da República prepara uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer. A Polícia Federal disse no relatório que o grupo do PMDB da Câmara montou uma estrutura complexa para desviar dinheiro público. Os investigadores desenharam um diagrama para explicar como ela funcionava. A Polícia Federal afirma que as figuras centrais do esquema são o presidente Michel Temer e o ex-presidente. Por fim, no que a polícia define como segundo escalão, estão o vice-governador de Minas Gerais e ex-ministro da Agricultura, Antônio Andrade, os ex-assessores de Temer na presidência da República, Rodrigo Rocha Loures, Tadeu Filipelli, Sandro Mabel e José Yunes, além do ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto. Em destaque, como operador financeiro do esquema, a Polícia Federal coloca Lúcio Funaro. Os investigadores afirmam que estes integrantes do esquema atuam como longa-manos, executores de ordens dos integrantes que compõem o núcleo político gerencial, orbitando e executando as decisões tomadas pelo primeiro escalão. A polícia destaca que vários integrantes do grupo são amigos de longa data e subordinados há diversos anos do presidente Michel Temer, sendo o presidente justamente o ponto comum entre essas pessoas. Os investigadores ligam o nome de Temer a um montante que chega a 31 milhões e meio de reais. 30 milhões da Odebrecht, 1 milhão do grupo JIF e aqueles 500 mil reais da mala entregue ao ex-assessor Rodrigo Rocha Loures numa pizzaria em São Paulo durante a ação controlada da PF. A Polícia Federal também cita repasses feitos a pedido de Michel Temer, como 5 milhões e 400 mil reais para a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo. O relatório afirma que os integrantes do grupo cometeram crimes como receber propinas para direcionar concessões de aeroportos, liberar operações de crédito na Caixa Econômica Federal, conseguir atos administrativos no Ministério da Agricultura e incluir emendas em medidas provisórias. Em resumo, o grupo teria cometido diversas vezes os crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, fraudes em licitações e evasão de divisas, entre outros. O relatório da Polícia Federal também traz depoimentos do doleiro Lúcio Funaro, operador financeiro do grupo. Ao explicar a atuação do grupo, ele relata benefícios ao presidente Michel Temer. Segundo Funaro, Temer solicitou dinheiro para campanhas, incluindo a dele próprio, vindo de comissões pagas por operações ligadas ao Fundo de Investimentos de FGTS.
O delator também diz que o presidente atuou para defender os interesses de grupos privados aliados durante a tramitação da chamada medida provisória dos portos. E conta ter sido informado pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de que o presidente Michel Temer sabia das propinas pagas envolvendo contratos de plataformas da Petrobras. Lúcio Funaro diz também que já encontrou pessoalmente com Temer em 3 oportunidades. Uma na base aérea em São Paulo, onde também estava o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Outra em 2012, durante um comício para as eleições municipais de Uberaba, em Minas Gerais. Este encontro, diz Funaro, incluiu Cunha e o executivo da JF. Funaro era constantemente monitorado por Joesley e por integrantes do governo Temer, como Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha. Funaro conta que enviava mensagens a Joesley para que ele ficasse seguro de que ele não delataria o grupo. Um desses recados foi enviado a Joesley dentro de uma caneta. Tudo para tranquilizar Joesley e o advogado do grupo quanto ao compromisso firmado com ele. Funaro também disse no depoimento que, caso os pagamentos acertados fossem suspensos, ele ia estourar Joesley, que o ânimo em delatar também aumentaria significativamente. Contudo, a opção de delação incriminaria não somente Joesley, mas também uma série de pessoas, entre elas Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha e Michel Temer. Nessa época, os advogados de Funaro, que segundo ele eram ligados a integrantes do grupo do PMDB, como o ministro Eliseu Padilha, prometiam que ele iria ser solto logo. Mas um dia, depois de uma audiência em que Funaro não conseguiu a liberdade, ele disse ao advogado: "Fala pro teu chefe, pro Padilha, que eu vou arrebentar com todo mundo." O PMDB declarou que jamais teve qualquer operador e que as doações ditas ilegais foram registradas e aprovadas pelo TSE. A defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou todas as acusações e afirmou que vai prestar os devidos esclarecimentos oportunamente. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que só vai se pronunciar quando e se houver acusação formal contra ele. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, declarou que jamais participou de qualquer grupo para a prática de atos ilícitos, que repudia a suspeita e que vai responder quando tiver acesso ao inquérito. O advogado de Gedel Vieira Lima declarou que o ex-ministro tem sofrido violações seguidas do direito de defesa dele e que, por isso, só vai prestar os esclarecimentos necessários em juízo. A defesa de Henrique Eduardo Alves declarou que ele faz parte do PMDB há mais de 40 anos e não de uma organização criminosa, e que a inocência dele vai ser provada ao longo do processo. O advogado de Rodrigo Rocha Loures declarou que as instituições se contradizem, que estão atribuindo o mesmo fato da JBS ao caso da Rodrimar e que isso demonstra a falta de seriedade nas imputações do Procurador-Geral da República. Sandro Mabel afirmou que não participou de nenhum ato ilícito e que as investigações vão comprovar a inocência dele. A defesa de José Yunes afirmou que ele é advogado há mais de 50 anos, que jamais praticou qualquer irregularidade ou ato ilícito e que vai tomar as providências cabíveis na justiça sobre qualquer inverdade. A defesa de Lúcio Funaro declarou que todas as manifestações dele se darão oficialmente quando forem solicitadas pelos órgãos competentes. A Odebrecht afirmou que está no partido há 2 anos e que nunca teve relação com Lúcio Funaro. O vice-governador de Minas, Antônio Andrade, afirmou que os fatos são absolutamente falsos e que isso vai ser demonstrado efetivamente no âmbito do inquérito. Nós não conseguimos contato com as defesas de Tadeu Filipelli, Fábio Cleto e Joesley Batista. O Palácio do Planalto subiu o tom das críticas aos que fazem acusações ao presidente Michel Temer. A notícia do novo inquérito contra Michel Temer chegou ao Planalto no meio da tarde. Mais cedo, ainda às voltas com o relatório da Polícia Federal indicando organização criminosa envolvendo o grupo de Temer na Câmara, o presidente ficou entre falar ou responder por escrito. Optou por uma nota à imprensa sem citar explicitamente a Polícia Federal, que fez a investigação e é subordinada ao Ministério da Justiça. O Estado Democrático de Direito existe para preservar a integridade do cidadão, para coibir a barbárie da punição sem provas e para evitar toda forma de injustiça. Nas últimas semanas, o Brasil vem assistindo exatamente o contrário.
Garantias individuais estão sendo violentadas diuturnamente sem que haja a mínima reação. Chega-se ao ponto de se tentar condenar pessoas sem sequer ouvi-las, portanto, sem se concluir investigação, sem se apurar a verdade, sem verificar a existência de provas reais. E, quando há testemunhos, ignora-se toda a coerência de fatos e das histórias narradas por criminosos renitentes e persistentes. Facínoras roubam do país a verdade. Bandidos constroem versões por ouvir dizer, a lhes assegurar a impunidade ou alcançar um perdão, mesmo que parcial, por seus inúmeros crimes. Reputações são destroçadas em conversas embebidas em ações clandestinas. A nota prossegue. Muda-se o passado sob a força de falsos testemunhos. Vazamentos apresentam conclusões que transformam em crimes ações que foram respaldadas em lei. O sistema de contribuição empresarial a campanhas políticas era perfeitamente legal, fiscalizado e sob instrumentos de controle da Justiça Eleitoral. Desvios devem ser condenados, mas não se podem criminalizar aquelas ações corretas, protegidas pelas garantias constitucionais. Finaliza a nota. Mas Temer seguiu no esforço de emplacar a agenda positiva. Ele almoçou no Alvorada com empresários e sindicalistas. Já havia dedicado amanhã a eles uma cerimônia de 2 horas com o microfone aberto para quem quisesse discursar. De um lado, o governo destacando números... 30 milhões da Odebrecht, 1 milhão do Grupo J&F e aqueles R$500 mil da mala entregue ao ex-assessor Rodrigo Rocha Loures numa pizzaria em São Paulo durante a ação controlada da PF. A Polícia Federal também cita repasses feitos a pedido de Michel Temer, como R$5 milhões e 400 mil para a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo. O relatório afirma que os integrantes do grupo cometeram crimes como receber propinas para direcionar concessões de aeroportos, liberar operações de crédito na Caixa Econômica Federal, conseguir atos administrativos no Ministério da Agricultura e incluir emendas em medidas provisórias. Em resumo, o grupo teria cometido diversas vezes os crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, fraudes em licitações e evasão de divisas, entre outros. O relatório da Polícia Federal também traz depoimentos do doleiro Lúcio Funaro, operador financeiro do grupo. Ao explicar a atuação do grupo, ele relata benefícios ao presidente Michel Temer. Segundo Funaro, Temer solicitou dinheiro para campanhas, incluindo a dele próprio, vindo de comissões pagas por operações ligadas ao Fundo de Investimentos de FGTS. O delator também diz que o presidente atuou para defender os interesses de grupos privados aliados durante a tramitação da chamada Medida Provisória dos Portos. E conta ter sido informado pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de que o presidente Michel Temer sabia das propinas pagas envolvendo contratos de plataformas da Petrobras. Lúcio Funaro diz também que já encontrou pessoalmente com Temer em 3 oportunidades. Uma na base aérea em São Paulo, onde também estava o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Outra em 2012, durante um comício para as eleições municipais de Uberaba, em Minas Gerais. Este encontro, diz Funaro, incluiu Cunha e o executivo da J&F. Funaro era constantemente monitorado por Joesley e por integrantes do governo Temer, como Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha. Funaro conta que enviava mensagens a Joesley para que ele ficasse seguro de que ele não delataria o grupo. Um desses recados foi enviado a Joesley dentro de uma caneta. Tudo para tranquilizar Joesley e o advogado do grupo quanto ao compromisso firmado com ele. Funaro também disse no depoimento que, caso os pagamentos acertados fossem suspensos, ele ia estourar Joesley, que o ânimo em delatar também aumentaria significativamente. Contudo, a opção de delação incriminaria não somente Joesley, mas também uma série de pessoas, entre elas Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha e Michel Temer. Nessa época, os advogados de Funaro, que segundo ele eram ligados a integrantes do grupo do PMDB, como o ministro Eliseu Padilha, prometiam que ele iria ser solto logo. Mas um dia, depois de uma audiência em que Funaro não conseguiu a liberdade, Funaro era constantemente monitorado por Joesley e por integrantes do governo Temer, como Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha. Funaro conta que enviava mensagens a Joesley para que ele ficasse seguro de que ele não delataria o grupo.
Um desses recados foi enviado a Joesley dentro de uma caneta. Tudo para tranquilizar Joesley e o advogado do grupo quanto ao compromisso firmado com ele. Funaro também disse no depoimento que, caso os pagamentos acertados fossem suspensos, ele ia estourar Joesley, que o ânimo em delatar também aumentaria significativamente. Contudo, a opção de delação incriminaria não somente Joesley, mas também uma série de pessoas, entre elas Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha e Michel Temer. Nessa época, os advogados de Funaro, que segundo ele eram ligados a integrantes do grupo do PMDB, como o ministro Eliseu Padilha, prometiam que ele iria ser solto logo. Mas um dia, depois de uma audiência em que Funaro não conseguiu a liberdade, ele disse ao advogado: "Fala pro teu chefe, pro Padilha, que eu vou arrebentar com todo mundo." O PMDB declarou que jamais teve qualquer operador e que as doações ditas ilegais foram registradas e aprovadas pelo TSE. A defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou todas as acusações e afirmou que vai prestar os devidos esclarecimentos oportunamente. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que só vai se pronunciar quando e se houver acusação formal contra ele. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, declarou que jamais participou de qualquer grupo para a prática de atos ilícitos, que repudia a suspeita e que vai responder quando tiver acesso ao inquérito. O advogado de Gedel Vieira Lima declarou que o ex-ministro tem sofrido violações seguidas do direito de defesa dele e que, por isso, só vai prestar os esclarecimentos necessários em juízo. A defesa de Henrique Eduardo Alves declarou que ele faz parte do PMDB há mais de 40 anos e não de uma organização criminosa, e que a inocência dele vai ser provada ao longo do processo. O advogado de Rodrigo Rocha Loures declarou que as instituições se contradizem, que estão atribuindo o mesmo fato da JBS ao caso da Rodrimar e que isso demonstra a falta de seriedade nas imputações do Procurador-Geral da República. Sandro Mabel afirmou que não participou de nenhum ato ilícito e que as investigações vão comprovar a inocência dele. A defesa de José Yunes afirmou que ele é advogado há mais de 50 anos, que jamais praticou qualquer irregularidade ou ato ilícito e que vai tomar as providências cabíveis na justiça sobre qualquer inverdade. A defesa de Lúcio Funaro declarou que todas as manifestações dele se darão oficialmente quando forem solicitadas pelos órgãos competentes. A Odebrecht afirmou que prometiam que ele iria ser solto logo. Mas um dia, depois de uma audiência em que Funaro não conseguiu a liberdade, ele disse ao advogado: "Fala pro teu chefe, pro Padilha, que eu vou arrebentar com todo mundo." O PMDB declarou que jamais teve qualquer operador e que as doações ditas ilegais foram registradas e aprovadas pelo TSE. A defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou todas as acusações e afirmou que vai prestar os devidos esclarecimentos oportunamente. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que só vai se pronunciar quando e se houver acusação formal contra ele. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, declarou que jamais participou de qualquer grupo para a prática de atos ilícitos, que repudia a suspeita e que vai responder quando tiver acesso ao inquérito. O advogado de Gedel Vieira Lima declarou que o ex-ministro tem sofrido violações seguidas do direito de defesa dele e que, por isso, só vai prestar os esclarecimentos necessários em juízo. A defesa de Henrique Eduardo Alves declarou que ele faz parte do PMDB há mais de 40 anos e não de uma organização criminosa, e que a inocência dele vai ser provada ao longo do processo. O advogado de Rodrigo Rocha Loures declarou que as instituições se contradizem, que estão atribuindo o mesmo fato da JBS ao caso da Rodrimar e que isso demonstra a falta de seriedade nas imputações do Procurador-Geral da República. Sandro Mabel afirmou que não participou de nenhum ato ilícito e que as investigações vão comprovar a inocência dele. A defesa de José Yunes afirmou que ele é advogado há mais de 50 anos, que jamais praticou qualquer irregularidade ou ato ilícito e que vai tomar as providências cabíveis na justiça sobre qualquer inverdade. A defesa de Lúcio Funaro declarou que todas as manifestações dele se darão oficialmente
quando forem solicitadas pelos órgãos competentes. A Odebrecht afirmou que está colaborando com a justiça no Brasil e nos países em que atua, que já reconheceu seus erros e pediu desculpas públicas e que assinou acordos de leniência com as autoridades de 6 nações. A Caixa declarou que está em contato permanente com as autoridades, prestando colaboração irrestrita com as investigações. A JIF Investimentos afirmou que os colaboradores apresentaram, dentro dos prazos legais, as informações e documentos que complementam os esclarecimentos prestados previamente à Procuradoria e que eles continuam à disposição para cooperar com a Justiça. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que desde que assumiu o cargo em maio do ano passado, o ministério não sofreu qualquer influência política nas decisões que tomou e que o que ocorreu antes da gestão de Blairo deve ser investigado. Gabriel Chalita afirmou que os recursos das campanhas em São Paulo vieram do PMDB. Estamos na parte econômica. A questão de Justiça, de Polícia, de Ministério Público está sendo tratado por eles e bem tratado. Então não cabe a nós hoje discutirmos isso. Defensor dos números, o ministro da Fazenda nega que o viés de baixa do governo enrolado em denúncias contamine a economia. Não adianta lutar contra os números. Os números mostram que o país está trabalhando, o país está crescendo e as instituições estão funcionando. Isso é que é importante. A onda de más notícias no Planalto segue em viés de alta. Não bastassem o relatório da Polícia Federal e o novo inquérito contra o presidente, os irmãos de Gedel Vieira Lima se encarregaram de aumentar a tensão. Não se conformam com a indiferença de Temer ao seu velho aliado e ex-ministro preso na Papuda. Avisaram que Gedel vai entregar todo mundo. Em discurso aos empresários e, de novo, sem citar nomes, Temer reclamou dos estorvos. Esse diálogo é fundamental para a democracia, até porque irmana, fraterniza as pessoas. Que é uma coisa muito importante num país em que cada um quer derrubar o outro, cada um quer derrotar o outro, cada um quer encontrar um caminho para verificar como é que atrapalha o outro. E não conseguem. Não conseguem porque o Brasil não para. A Polícia Federal não quis comentar a nota do Palácio do Planalto. O decreto dos portos foi precedida de amplo debate com o setor, que as informações sempre foram públicas e que a Rodrimar não foi beneficiada. A defesa de Temer declarou que o nome do presidente foi mais uma vez envolvido em alegações, aspas, falaciosas e descabidas, fecha aspas, e que as informações do inquérito estão contaminadas por inverdades e distorções maliciosas da realidade. Palavras da nota oficial. Em nota à imprensa, o Palácio do Planalto acrescentou ainda que, ao fim do inquérito, vai ficar provado que não houve nenhuma irregularidade em relação ao decreto dos portos. O inquérito da Polícia Federal sobre o núcleo do PMDB da Câmara dos Deputados já está na Procuradoria-Geral da República. A investigação apresenta detalhes da atuação do grupo, que é tratado como uma organização criminosa, e informações da delação premiada do doleiro Lúcio Funaro. A investigação da Polícia Federal ganha ainda mais importância nesse momento, porque a Procuradoria-Geral da República prepara uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer. A Polícia Federal disse no relatório que o grupo do PMDB da Câmara montou uma estrutura complexa para desviar dinheiro público. Os investigadores desenharam um diagrama para explicar como ela funcionava. A Polícia Federal afirma que as figuras centrais do esquema são o presidente Michel Temer e o ex-presidente. No ano passado, o Ministério não sofreu qualquer influência política nas decisões que tomou e que o que ocorreu antes da gestão de Blairo deve ser investigado. Gabriel Chalita afirmou que os recursos das campanhas em São Paulo vieram do PMDB nacional, que se responsabilizou pela arrecadação. Ele também declarou que deixou o partido há 2 anos e que nunca teve relação com Lúcio Funaro. O vice-governador de Minas, Antônio Andrade, afirmou que os fatos são absolutamente falsos e que isso vai ser demonstrado efetivamente no âmbito do inquérito. Nós não conseguimos contato com as defesas de Tadeu Filipelli, Fábio Cleto e Joesley Batista. O Palácio do Planalto subiu o tom das críticas aos que fazem acusações ao presidente Michel Temer. A notícia do novo inquérito contra Michel Temer chegou ao Planalto no meio da tarde. Mais cedo,
ainda às voltas com o relatório da Polícia Federal indicando organização criminosa envolvendo o grupo de Temer na Câmara, o presidente ficou entre falar ou responder por escrito. Optou por uma nota à imprensa sem citar explicitamente a Polícia Federal, que fez a investigação e é subordinada ao Ministério da Justiça. O Estado Democrático de Direito existe para preservar a integridade do cidadão, para coibir a barbárie da punição sem provas e para evitar toda forma de injustiça. Nas últimas semanas, o Brasil vem assistindo exatamente o contrário. Garantias individuais estão sendo violentadas diuturnamente, sem que haja a mínima reação. Chega-se ao ponto de se tentar condenar pessoas sem sequer ouvi-las. Portanto, sem se concluir investigação, sem se apurar a verdade, sem verificar a existência de provas reais. E, quando há testemunhos, ignora-se toda a coerência de fatos e das histórias narradas por criminosos renitentes e persistentes. Facínoras roubam do país a verdade. Bandidos constroem versões por ouvir dizer, a lhes assegurar a impunidade ou alcançar um perdão, mesmo que parcial, por seus inúmeros crimes. Reputações são destroçadas em conversas embebidas em ações clandestinas. A nota prossegue. Muda-se o passado sob a força de falsos testemunhos. Vazamentos apresentam conclusões que transformam em crimes ações que foram respaldadas em lei. O sistema de contribuição empresarial a campanhas políticas era perfeitamente legal, fiscalizado e sob instrumentos de controle da Justiça Eleitoral. Desvios devem ser condenados, mas não se podem criminalizar aquelas ações corretas, protegidas pelas garantias constitucionais. Finaliza a nota. Mas Temer... Rodrigo Rocha Loures declarou que as instituições se contradizem, que estão atribuindo o mesmo fato da JBS ao caso da Rodrimar e que isso demonstra a falta de seriedade nas imputações do Procurador-Geral da República. Sandro Mabel afirmou que não participou de nenhum ato ilícito e que as investigações vão comprovar a inocência dele. A defesa de José Yunes afirmou que ele é advogado há mais de 50 anos, que jamais praticou qualquer irregularidade ou ato ilícito e que vai tomar as providências cabíveis na Justiça sobre qualquer inverdade. A defesa de Lúcio Funaro declarou que todas as manifestações dele se darão oficialmente quando forem solicitadas pelos órgãos competentes. A Odebrecht afirmou que está colaborando com a justiça no Brasil e nos países em que atua, que já reconheceu seus erros e pediu desculpas públicas e que assinou acordos de leniência com as autoridades de 6 nações. A Caixa declarou que está em contato permanente com as autoridades, prestando colaboração irrestrita com as investigações. A JIF Investimentos afirmou que os colaboradores apresentaram, dentro dos prazos legais, as informações e documentos que complementam os esclarecimentos prestados previamente à Procuradoria e que eles continuam à disposição para cooperar com a Justiça. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que desde que assumiu o cargo em maio do ano passado, o Ministério não sofreu qualquer influência política nas decisões que tomou e que o que ocorreu antes da gestão de Blairo deve ser investigado. Gabriel Chalita afirmou que os recursos das campanhas em São Paulo vieram do PMDB nacional, que se responsabilizou pela arrecadação. Ele também declarou que deixou o partido há 2 anos e que nunca teve relação com Lúcio Funaro. O vice-governador de Minas, Antônio Andrade, afirmou que os fatos são absolutamente falsos e que isso vai ser demonstrado efetivamente no âmbito do inquérito. Nós não conseguimos contato com as defesas de Tadeu Filipelli, Fábio Cleto e Joesley Batista. O Palácio do Planalto subiu o tom das críticas aos que fazem acusações ao presidente Michel Temer. A notícia do novo inquérito contra Michel Temer chegou ao Planalto no meio da tarde. Mais cedo, ainda às voltas com o relatório da Polícia Federal indicando organização criminosa envolvendo o grupo de Temer na Câmara, o presidente ficou entre falar ou responder por escrito. Optou por uma nota à imprensa sem citar explicitamente a Polícia Federal, que fez a investigação e é subordinada ao Ministério da Justiça.
O Estado democrático de direito existe para preservar a integridade do cidadão, para coibir a barbárie da punição sem provas e para evitar toda forma de injustiça. Nas últimas semanas, o Brasil vem do direito de defesa dele e que, por isso, só vai prestar os esclarecimentos necessários em juízo. A defesa de Henrique Eduardo Alves declarou que ele faz parte do PMDB há mais de 40 anos e não de uma organização criminosa, e que a inocência dele vai ser provada ao longo do processo. O advogado de Rodrigo Rocha Loures declarou que as instituições se contradizem, que estão atribuindo o mesmo fato da JBS ao caso da Rodrimar e que isso demonstra a falta de seriedade nas imputações do Procurador-Geral da República. Sandro Mabel afirmou que não participou de nenhum ato ilícito e que as investigações vão comprovar a inocência dele. A defesa de José Yunes afirmou que ele é advogado há mais de 50 anos, que jamais praticou qualquer irregularidade ou ato ilícito e que vai tomar as providências cabíveis na justiça sobre qualquer inverdade. A defesa de Lúcio Funaro declarou que todas as manifestações dele se darão oficialmente quando forem solicitadas pelos órgãos competentes. A Odebrecht afirmou que está colaborando com a justiça no Brasil e nos países em que atua, que já reconheceu seus erros e pediu desculpas públicas e que assinou acordos de leniência com as autoridades de 6 nações. A Caixa declarou que está em contato permanente com as autoridades, prestando colaboração irrestrita com as investigações. A JIF Investimentos afirmou que os colaboradores apresentaram, dentro dos prazos legais, as informações e documentos que complementam os esclarecimentos prestados previamente à Procuradoria e que eles continuam à disposição para cooperar com a Justiça. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que desde que assumiu o cargo em maio do ano passado, o Ministério não sofreu qualquer influência política nas decisões que tomou e que o que ocorreu antes da gestão de Blairo deve ser investigado. Gabriel Chalita afirmou que os recursos das campanhas em São Paulo vieram do PMDB nacional, que se responsabilizou pela arrecadação. Ele também declarou que deixou o partido há 2 anos e que nunca teve relação com Lúcio Funaro. O vice-governador de Minas, Antônio Andrade, afirmou que os fatos são absolutamente falsos e que isso vai ser demonstrado efetivamente no âmbito do inquérito. Nós não conseguimos contato com as defesas de Tadeu Filipelli, Fábio Cleto e Joesley Batista. O Palácio do Planalto subiu o tom das críticas aos que fazem acusações ao presidente Michel Temer. A notícia do novo inquérito contra Michel Temer chegou ao Planalto no meio da tarde. Mais cedo, ainda às voltas com o relatório da Polícia Federal indicando organização criminosa envolvendo o grupo de Temer na Câmara, o presidente ficou entre falar ou responder por escrito. Optou por uma nota à imprensa sem citar explicitamente envolvendo o grupo de Temer na Câmara. O presidente ficou entre falar ou responder por escrito. Optou por uma nota à imprensa sem citar explicitamente a Polícia Federal, que fez a investigação e é subordinada ao Ministério da Justiça. O Estado democrático de direito existe para preservar a integridade do cidadão, para coibir a barbárie da punição sem provas e para evitar toda forma de injustiça. Nas últimas semanas, o Brasil vem assistindo exatamente o contrário. Garantias individuais estão sendo violentadas diuturnamente, sem que haja a mínima reação. Chega-se ao ponto de se tentar condenar pessoas sem sequer ouvi-las. Portanto, sem se concluir investigação, sem se apurar a verdade, sem verificar a existência de provas reais. E, quando há testemunhos, ignora-se toda a coerência de fatos e das histórias narradas por criminosos renitentes e persistentes. Facínoras roubam do país a verdade. Bandidos constroem versões por ouvir dizer, a lhes assegurar a impunidade ou alcançar um perdão, mesmo que parcial, por seus inúmeros crimes. Reputações são destroçadas em conversas embebidas em ações clandestinas. A nota prossegue. Muda-se o passado sob a força de falsos testemunhos. Vazamentos apresentam conclusões que transformam em crimes ações que foram respaldadas em lei. O sistema de contribuição empresarial a campanhas políticas era perfeitamente legal, fiscalizado e sob instrumentos de controle da Justiça Eleitoral.
Desvios devem ser condenados, mas não se podem criminalizar aquelas ações corretas, protegidas pelas garantias constitucionais, finaliza a nota. Mas Temer seguiu no esforço de emplacar a agenda positiva. Ele almoçou no Alvorada com empresários e sindicalistas. Já havia dedicado amanhã a eles uma cerimônia de 2 horas com o microfone aberto para quem quisesse discursar. De um lado, o governo destacando números positivos da economia. De outro, o setor produtivo pedindo crescimento e emprego. Até apresentaram propostas como abertura de crédito, redução de juros, mais parcelas do seguro-desemprego, menos burocracia. Foi uma demonstração de apoio num dia negativo para Temer, que os visitantes negaram quando questionados. Nós não viemos aqui partidarizar, nós não viemos aqui criar quaisquer situações ou de apoio ou de crítica. Nós viemos trazer oportunidade para um Brasil maior, um Brasil melhor, um Brasil de emprego. O presidente da Fiesp disse que veio em defesa da economia. Nós não somos polícia, nem justiça, nem Ministério Público. Nós